Áudio, câmeras, ação. Estamos começando mais um podcast. Hoje é um podcast especial, porque o Café com Direito começa agora uma série de podcasts temáticos, além de tratar sobre a advocacia, seus desafios e dilemas dessa profissão, nobre profissão, muitas vezes incompreendida por muitas pessoas. Iremos tratar especificamente de temas, né? Estamos entrando no mês da advocacia, né? A advocacia abrange muita coisa, tem muita história a nível nacional, história a nível regional, local. Estamos passando por vários processos de ampliação do judiciário, a luta por melhorar o sistema, a luta pelo acesso à justiça, entre tantas lutas. Hoje nós vamos falar das lutas de jovens bem-sucedidas, lindas e bem-sucedidas advogadas, minhas nobres colegas causídicas, doutora Jordânia Oliveira e doutora Maria Santos. Sejam bem-vindas, minhas queridas. Obrigada, doutor. Olá, obrigada. Quem é que vai Muito começar a resenha primeiro? Né? A gente já estava começando aqui a falar sobre nossas histórias, a gente compartilha as nossas histórias, a gente interage aqui, a gente cresce, né? É muito aprendizado aqui. Cada podcast que a gente conversa sobre N coisas, algumas coisas sempre a gente tem em comum, algumas histórias. A história da faculdade, a história da UAB. Verdade, né? verdade. A história do início da carreira, né? É peculiar de cada um, mas tem sempre alguns pontos em comuns. Nós não vamos nos adentrar muito nesses assuntos hoje, porque os temas específicos de hoje são bastante sensíveis e importantes, né? E eu gostaria de conhecer, de aprender com vocês hoje sobre essas áreas em que vocês têm atuado, né? Na advocacia. Mas antes disso, né, gostaria de vocês contassem um pouco da história de vocês. Deixa eu voltar aqui para a câmera das minhas colegas nobres causídicas, né? A doutora Jordânia vai começar, doutora. Eita. Doutora Jordânia, Então. peraí, deixa eu lembrar aqui como é que é. A doutora Jordânia... Vamos começar pelo começo. A doutora Jordânia é ambientalista, trabalha com direito agrário. Eu costumo falar ativista ambiental, porque eu tenho um certo conceito formado em relação a essas duas palavras. Então, ativista ambiental, eu acredito que seja o mais indicado. A tua definição. Isso, a minha definição. A definição, uma ativista ambiental. Isso, ativista ambiental. Mas a gente vai conseguir aqui diferenciar a atuação como ambientalista e atuar especificamente em direito agrário. Não exatamente, porque uma coisa puxa a outra, né? Dentro da estão minha... intrinsecamente ligados. Olha, falei bonito. Estão interligados na minha história de vida, principalmente. Uma vez nós estávamos até conversando em relação a isso, doutor Abraão. Hoje é muito importante quando nós levamos uma vida com propósito. Então, eu costumo dizer que a minha profissão, ela é um propósito, ela iniciou dentro de um propósito e ela continua, né, aquela missão dentro de um propósito. Então, eu sou uma pessoa que eu vim da zona rural, meus pais são pequenos produtores rurais. Aí, isso. Filha de produtores. Filha de pequenos produtores rurais. E na minha infância, eu nunca imaginei, assim... Eu sabia do meu potencial, isso eu sempre tive no meu coração, do meu potencial de chegar longe. Sempre tive isso dentro do meu coração, porque pela minha habilidade, às vezes eu enxergava algo e eu não ficava somente naquela visão. Eu pegava aquele algo e enxergava ele lá na frente. Então, eu sempre tive essa visão e eu acredito que aquilo ali interligava com o que Deus tinha para mim futuramente. Mas ingressou no meio agrário. Sim. Em relação à formação. Ingressei... Sua primeira formação. Tá. Ingressei no meio agrário, né? Eu tive toda essa luta na zona rural, aí estudei e passei para estudar na escola agrícola, com 14 anos de idade, quando eu fui cursar... Bem novinho, né, doutora? Isso. Com 14 anos de idade, eu fui cursar o técnico em agropecuária na cidade de Castanhal, Pará.
E foi a minha primeira experiência de sair de casa, tudo novo, porque o contato, assim, com pessoas, né, como eu estava explicando aqui agora há pouco, eu tinha uma certa dificuldade de estar me relacionando com pessoas, com o público, de me De falar socializar, publicamente, de né? falar publicamente, principalmente. Hoje ainda as Menos, pessoas falam que eu menos. sou um pouco tagarela, Mas mas hoje- eu sou tímida, no fundo, Mas eu hoje sou uma a pessoa doutora é uma tímida. causídica, né? Saiu do direito, saiu de uma área técnica e foi para fazer um bacharelado até se Isso, tornar uma causídica. sim. Então, assim, a gente dá para entender aqui que você hoje atua como uma ativista ambientalista, né, no direito, na advocacia, não é por acaso. Não é por Tem essa acaso. ligação. Já a doutora Maria, ela me contou aqui, já tô dando spoiler, né? Que tem assim uma inclinação para o direito eleitoral, não é por acaso. Nos conte essa história também. Então, doutor, eu sempre sou filha de servidor público, ex-bancário, e meu pai era secretário, servidor do município, secretário de administração, e foi nomeado escrivão ad hoc do juizado especial, que Goianésia era zona do eleitoral de Jacundá, da 69ª zona eleitoral. Lembro porque de tanta ficha que eu preenchi, manual, naqueles Estagiária do teu quadradinhos, pai. estagiária de painho. Quando eu fiquei maior, consegui o vínculo com o município e continuei trabalhando no eleitoral. Logo depois foi instalado o primeiro juizado especial em Goianésia e eu comecei a trabalhar lá. Eu sempre falo que eu aprendi de Eduardo dos Santos. Mas essa não foi a primeira profissão, né? Foi? Foi, eu já trabalhei, estava terminando o curso de magistério. Ah, mas aí eu teve a formação em magistério. Não, sim, tive a formação do em magistério, magistério. técnico Aí eleitoral. trabalhei no juizado especial, depois fiz letras, sou formada Das letras. em letras na Agora, UFPA. é impossível ela dizer que ela tem dificuldade em se expressar, né? Falar em público, né? Pois é, sempre Vai me trabalhei humilhar com aqui. muitas pessoas, sempre trabalhei, mas eu sou mais dos bastidores. Dos bastidores, E Maria. Não. sou sim, dos Doutora. bastidores. Totalmente. Sou dos bastidores e olha só, para o senhor ver, eu fiz letras em Soure, na Ilha do Marajó, com habilitação em língua alemã. Surreal isso, Eu tive né? muita vontade de fazer letras um dia. Surreal isso. E depois disso, eu fiz especialização em educação inclusiva e especial. Fiz outra pós-graduação na área de letras e logo depois comecei o meu curso de direito. Eu já tinha Combina 31 bem anos. letras, direito, né? Fica até Pois bonito assim é. no nome, né? Já tinha 32 quando eu Essa comecei o curso causídica de deve ser letras. daquelas causídicas que escrevem aquelas peças, né? Não, sou bem sucinta. Não gosto muito de... Não, mas é um diferencial, né? Porque quem pede tem que saber pedir no direito, principalmente. Então, você já vê pro direito com um diferencial aí, né? Isso é verdade. Tipo assim, com uns pontinhos a mais aí, né? Mas Pra aí seguir Não a vamos carreira. pedir só isso, vamos pedir isso. Eu fiz letras porque eu sempre tive comigo que eu tinha que estudar. Eu tinha que estudar. Eu sou de uma família muito pobre, do interior do Maranhão. Eu, meu irmão e mais uma única prima somos os primeiros que tiveram nível superior, assim, de 18 netos, 19 netos. Então, assim, eu sempre tinha que estudar. E estudava o que me era... que eu tinha ao acesso. A opção, o que né? era, Que podia, que me tava era ao de teu opção. alcance, né? Então, eu estudei. E depois eu fui para o direito. Trabalhei 7 anos como assessora cedida do município de Goianésia para o TJ. Sabe? Trabalhei 7 anos e eu trabalhava direto com o juiz no gabinete. Todos eles, doutor Sérgio, doutor Cristiano, doutor Alfredo, sempre falava comigo, Maria, vai estudar direito, você é do direito, você vai se dar bem. O dia que meu pai chegou para mim, falou assim, filha, tem um ônibus e eu vou pagar seu curso de direito. Eu imaginei 1001 coisas. Eu falei, eu não vou conseguir. Ele falou assim, só vai. E deu certo. Glória a Deus. E deu certo. Maravilha. E eu fui, doutor, com dor no coração. Deixei meu filho, que meu filho eu era louca, apaixonada para ser mãe. E meu filho tinha 1 ano e 7 meses. Qual é a faculdade, doutora?
Eu fiz de Gamaliel, lá em Tucuruí. Pegava todo dia Tucuruí. um ônibus de Goianésia, 5 horas da tarde. É uma distânciazinha, Ia né? pra Tucuruí, Apesar de ser mais voltava, perto do que daqui chegava... pra lá, de Marabá pra lá, mas de Goianésia pra Tucuruí é uma distância, né? É, e verdade. voltava, chegava meia-noite, meia-noite e meia em casa. Que luta, hein? Tive um bebê Olha nesse aí. período, perdi meu pai. É uma história de desafio, né? De superação. De superação. Conte sua história de Mãe, superação também. Minha história de superação. É a história. Até você viu, chegar doutor? no direito. Então, cursei escola agrícola e lá na escola agrícola eu venci essa questão de reprovei em 2 matérias pela questão de não conseguir falar em público. Tinha 2 matérias que para você Mas já passar, entendia muito, porque você tinha que apresentar o trabalho na frente. Então, aí eu Travado. não apresentei. entendia tudo de coisa da terra, né? Era, exatamente. Desde Tanto criança, é que quando eu mexendo fui, com os essas pais. questões de castração em cavalo, suíno, Ah, tem isso também, suíno, né? equino, essas questões práticas eu sabia muito, né? Sempre, graças a Deus, eu conseguia me sair bem. Mas aí, quando a gente jogava para a parte teórica, aí eu Pra dava uma travava para pra falar, para apresentar, explicar. explicar. Mas aí, a partir daí, eu tomei uma decisão. Eu tenho que melhorar, se eu quero evoluir, e venci. Venci que depois eu estava dentro dos movimentos, Grêmio Virou Estudantil, tagarela. virei tagarela. Representante E da me turma soltei dela mais. e outras. E o que te levou pro direito? Aí tá. Vim para Marabá, comecei a trabalhar como técnica Onde era que em tu fazia agropecuária. técnico? Era onde? Qual cidade? Castanhal. Ah, em Castanhal. Ah, de Isso. Castanhal pra Marabá. Castanhal, vim para Marabá. A estratégia também era ficar mais próximo dos meus pais, né? Eu tinha essa. Aí trabalhei durante um tempo e já simultaneamente, na minha infância, eu tive um período, eu tenho um problema de psoríase. E num determinado momento eu estava com os olhos meio sensíveis em relação a esse problema de saúde. E ao lado lá da terra do meu pai, ao lado da casa tem uma nascente. Não sei se você entende o que Eu é sei, nascente. Eu sou do interior também, doutoras. Pois é. Então, tinha uma nascente, essa nascente ela Só não estava fui meio... criado na zona rural, mas sou do interior Ela estava também. meio descoberta ao redor dela, e meu pai estava cavando buraco para plantar umas espéciezinhas florestais. Aí eu estava chorando por causa dessa sensibilidade que a psoríase estava deixando ao redor dos Sim. meus olhos. Aí ele falou: minha filha, vem aqui, onde seu pai. Aí, você sabe o que seu pai está fazendo? Eu falei: sim, está plantando ao redor do buraco aí que está saindo água. Ele falou: então, o que teu pai está fazendo aqui? Ele tinha pouco tempo que ele tinha recebido um treinamento com o pessoal da Emater, aí estava meio que emitindo o conhecimento dele. Então, eu estou fazendo uma recomposição de mata ciliar. Sabe o que é mata ciliar? Seus olhos. O que protege seus olhos? Falei, os cílios. Tá, então hoje você está com essa sensibilidade, né? Eu, sim. O que papai e mamãe tá fazendo? Aí eu me ajudando. Ele, pois é, ele ajudando. Estamos comprando remedinho, passando, tá tudo certo. Aqui eu estou tentando fazer a mesma coisa, com a margem dessa nascente. Porque aqui é como se fossem os seus olhos. É também conhecido como olhos d'água. Eu estou recompondo a mata ao redor para que ela volte a, não exatamente piscar melhor, mas volte a reagir melhor, certo? E jorrar água para a superfície com mais intensidade. Então, só que se eu não fizer isso, eu não vou estar ajudando ela, e por mais que ela chore, hoje ela está fazendo igual você. Por mais que ela chore, se eu não ajudar... Isso foi uma motivação para ti, Isso, foi se tornar uma ambientalista. Foi uma motivação, porque a partir dali eu comecei a pensar sobre muitas coisas nas questões ambientais. Aí, a minha história dentro das questões ambientais começaram ali. E a tua aí, luta para ingressar na faculdade? Mais na frente, quando eu cheguei aqui em Marabá, eu comecei a cursar gestão ambiental. Né? E cursei gestão ambiental e passei a gostar mais ainda da área e sempre tentando intercalar a questão agrária com a questão ambiental. Já envolvia legislação e tudo, né? Isso, sempre tentei fazer isso, juntar útil e agradável. Até então eu nem pensava em direito.
nem pensava. Aí sempre, não, as questões agrária, ambiental, e estudava, e eu, meu Deus, o que eu quero da vida? Mas até então trabalhando e fazendo faculdade. O que eu quero da De vida? repente eu não sei porquê, mas todo ano, mesmo sem se preparar, eu fazia a prova do Enem, né? E Para testar os conhecimentos. para testar o conhecimento. E não sei por que todo ano eu fazia, gente, eu não quero mais fazer faculdade de gestão ambiental, tá bom? E pronto. Aí, num belo final de semana, fiz o exame do Enem, eram 2 dias, né? Aí me saiu muito bem na redação. E a redação, ela querendo ou não, ela tem um peso. Não sei como está funcionando, peso. mas na época ela tem um peso, um critério bem maior. Aí tirei uma nota boa e consegui ir para a redenção através dessa nota. Aí cursei direito na FESAR. E foi a partir daí. Só que no meio disso eu ainda tive uma dificuldade grande, né? Ganhei a bolsa, tudo beleza. Só que eu não sabia se eu ia, porque naquele momento de lá, fazer a matrícula, teve todos os probleminhas, financeiramente eu estava daquele jeito, mas teve um determinado momento que eu ajoelhei do lado da minha cama e eu conversei com Deus. E coloquei tudo nas mãos de Deus e falei, se for da tua vontade, se for um projeto teu, você vai me ajudar, e vai ser gerada alguma situação que eu vou parar em redenção e eu vou cursar direito. E assim aconteceu. Que legal. Só que na minha oração eu sempre pedi para Deus, eu não quero sair da minha área porque eu vejo essa área ambiental e agrária, porque eu vejo que eu tenho uma missão nessa área, por vir desse público, pelos meus pais, pela minha mãe também, porque a gente tem uma história em relação a mulheres, que é uma mulher do campo. Hoje eu tenho um carinho especial com as mulheres do campo também. Então, tudo isso eu pedi para Deus, para eu nunca deixar as minhas raízes de lado, porque eu queria manter. E até então, nessa época, eu não sabia que dava para juntar o útil ao agradável. Tipo, o direito, as questões agrárias e ambientais. Eu ainda não estava muito na minha mente a questão do direito. Tem muita demanda no direito que é proveniente, né, digamos assim, do meio agrário, né? Isso, exatamente. No meio rural, então, agrário. No meio rural. Na verdade, muito mesmo. Muita se você demanda, né? for buscar mesmo... No previdenciário existe uma lei do segurado especial, né? Sim. As leis que asseguram o direito de propriedade para pequenos produtores, né? A legislação relacionada... Eu já tô só para te provocar. Relacionada à agricultura familiar, entre outras questões, né? Exatamente. Então, assim, essa área, tanto do direito ambiental quanto agrário, então, digamos tem um leque assim, bem que imenso. vocês são vocacionadas de família, né? Isso. São causídicas vocacionadas de família. Através do ambiente familiar, do meio em que vocês cresceram, nasceram e cresceram, vocês foram, de alguma forma, provocadas a se tornarem advogadas, né? Foram uma construção. Foi um trabalho de construção. Não é que foi processo. Que a profissão de vocês, a primeira formação, foi assim... bem um degrau, mas uma base que motivou vocês a irem para o direito, a galgarem algo maior, né? Doutor, o senhor falando aí, me lembrei que no mês que eu recebi a minha carteirinha da OAB, exatos 20 anos de quando eu fiz o vestibular para cá, para Marabá, e eu não passei no curso de Direito. Primeiro tu fizeste um vestibular que Fiz, não assim passou, que né? 17 anos, quando eu terminei o ensino médio, e não passei. E aquilo ali, eu fiquei muito triste. Eu só pensava que, tanto que eu estudei, não estava apta. Porque o curso que eu fiz, como opção de ensino médio, ele era um curso profissionalizante. Então, me profissionalizou para a área que eu iria. Eu sei fazer pincel de pelo de porco, mas eu não sabia coisas do magistério, né? Coisas do da magistério. Então, assim, mas eu não estava capacitada para fazer um vestibular. O PSS da faculdade, da eu Federal, não aprendi na a época, fazer pincel de porco, mas eu cursei faculdade de pedagogia, não colei grau. Eu aprendi muitas coisas de humanas que me ajudou significativamente no direito. Né? O senhor sabe fazer tinta comestível?
para trabalhar com bebê? Eu cheguei a fazer, eu tentei magistério também na época do ensino médio, mas eu Bem também interessante. eu sou de família de professores, sou filho de professora. Então eu tinha isso, daí o desejo de fazer letras. Sou poeta, gosto de escrever, daí a veia de ser compositor, né? Sempre fui metido de estar no meio cultural, no meio artístico. Mil e Por uma isso, utilidades. por isso eu sou metido do jeito que eu sou, né? Gosto de cantar, de tocar, de compor, de De escrever e tudo e conversar. tal, de conversar, e gosto de conversar. E tô amando receber vocês aqui, Obrigada. ouvir a história de Obrigada. vocês, porque é diferente. A gente sabe que muitas pessoas buscam seguir uma profissão porque a sociedade nos exige, né? São coisas necessárias, né, para a gente viver em sociedade hoje. É uma formação, uma capacitação profissional, porque existe o capital trabalho, né, que exige a formação, exige especialização, exige conhecimento. E não basta ter conhecimento empírico, é preciso ter certificado, diploma. Ninguém se torna advogado da noite para o dia. E ninguém se torna bem-sucedido em nenhuma área da noite para o dia. Tudo passa por uma construção. Costumo usar essas expressões. E o que eu acho interessante, agora conhecendo melhor um pouco da história das minhas colegas aqui, militantes também, juristas na área do direito eleitoral, porque a gente está junto, né? Nessa jornada aí, Sim, nesse o propósito, Companheiros de encontro profissão. de nesse grupão 2 aí, meses grupo, né? atrás. Nesse desafio de assessorar, né, nosso candidato. E o mais interessante é que não é bem a política ou isso, aquilo, outro que nos aproxima. Nos aproxima porque, assim como eu vejo em vocês essa ideia, essa consciência do sacerdócio, da advocacia, do chamado, da vocação, ser motivado por um propósito maior. Como eu comentei com vocês aqui, ser advogado é muito mais do que ser apenas um conhecedor das leis, né? É necessário conhecer bem as leis, mas o exercício da advocacia nos exige muito, muito mais do que apenas conhecer leis. O objetivo desse trabalho, né? Volta para ali, para olhar para ali para as pessoas entenderem, é justamente isso, é propagar essa construção que cada profissional faz, que cada advogado causídico, né? Causídico porque atua em causas, para as pessoas entenderem. Eu fico repetindo essas coisas todo podcast. Hoje eu prometo falar menos, interromper menos. Mas só fazendo essa pausa, esse parênteses, é para isso. As pessoas precisam conhecer o que nós fazemos e como nós chegamos até o direito. Na época de faculdade, eu queria fazer tantas coisas de humanas que tivesse, eu queria fazer. Filosofia, sociologia, pedagogia, artes, fiz vestibular para música, trabalhei com comunicação, depois passei no vestibular para música e comunicação social e acabei estudando direito. E em direito conheci uma gama de coisas relacionadas a tudo que me fascinava na área de humanas. E hoje sou um advogado vocacionado. Eu costumo dizer que o direito é meu segundo ministério, porque meu primeiro ministério é a família, né? Depois vem a música, né? A música. E agora a gente está envolvido nessa área social. E como esse podcast é um podcast temático, eu entendo aqui que temos temas diferentes a abordar, específicos. Direito ambiental, direito eleitoral. De família. Né, e de família. Ambiental e agrário. Agrário, ambiental e agrário. Né, direito eleitoral de família, né? E de família. E de família, a doutora Maria. Mas nós temos também, antes da gente comentar alguma coisa sobre esses direitos, né, essas searas jurídicas, lembrar que estamos no mês do Agosto Lilás, né? Entrando no Agosto Lilás, que é um mês de prevenção à violência contra a mulher. E agora a gente vai adentrar nesses assuntos. Agora que nós já conhecemos a bela história de vocês, história de lutas, de desafios, superação, né? Nós não vamos entrar no detalhe como na sede da Jovem Advocacia, de como foi para passar na OAB, que não é bem o nosso objetivo dessa série de podcasts. Essa série de podcasts agora, como eu falei no início, é para que a gente adentre em questões temáticas específicas de cada profissional para levar mais informação ainda. Porque senão fica chato, né? Só falar... Toda vez que eu vou lembrar da minha história, de como eu entrei, o colega vai lembrar de como foi para passar na OAB, e não vai ficar só nisso.
Nosso trabalho aqui é muito mais abrangente, né? Então vamos agora ouvir como é que as colegas atuam na seara jurídica respectiva de cada uma, né? A doutora Jordânia vai prosseguir, ou a doutora Maria? Doutora Maria, dessa vez. Doutor, quanto a essa questão assim do mês de prevenção contra a violência, eu acho que as mulheres da minha idade, não estou falando de serem novas ou não, mas todas nós já sofremos algum tipo Algum tipo de violência. de violência. E muitas não sabem nem identificar que violência é aquela. Porque a violência não é só violência física, Não né, é doutora? só violência física. Eu mesmo já tive por 3 momentos a situação na minha vida de sofrer violência física. Então, assim, você não acredita que aquilo é com você. Aí, imagine, eu trabalhando no judiciário, sofrendo violência em casa, como que eu ia chegar para o pessoal que eu trabalhava, as pessoas que eu trabalhava, eu fazia audiência de composição em que a mulher estava lá de cabeça baixa, eu digitava a audiência, cabeça baixa, com o seu agressor, pedindo para o juiz que não queria prosseguir a demanda, que não queria, porque naquele primeiro Por medo, né? momento da Lei Maria da Penha, ela tinha que representar diante do juiz. Ela tinha que apresentar a manifestação dela, dizendo que queria ou não prosseguir. Não existia ainda a situação tão efetiva da medida protetiva, que hoje o delegado já pode proporcionar a situação. E tinha a audiência, e eu aqui digitando, de cabeça baixa, vendo digitando o depoimento, e ela falando, não, mas eu não vou prosseguir. A mulher roxa, a mulher que tinha sido espancada. Muita situação de violência, né, gente? Então, assim, a Lei Maria da Penha, lembrando, no agosto Lilás, ela sofreu amadurecimento pelo judiciário. Posso fazer um adendo aqui? Especificamente, Marabá está relacionado a um dos municípios em que há um dos maiores índices de incidência De de violência contra mulheres, né? Isso, Posso doutor. falar mais, doutores? Esses últimos 2 meses está gritante na região de Carajás, de casos de violência, de região, né? feminicídios. Isso. Macro Feminicídios. região Carajás, né? E Pará, Marabá, sul-sudeste. e Marabá tá no topo. Isso é muito triste. Nós que estamos convivendo com a causa, né, Maria? Então é muito triste ver isso. Existe uma vara especializada, né, em violência contra a mulher. Existe instituições, né, para amparar mulheres, mas a gente percebe que não basta só aparelhar, vamos dizer assim, o Estado, as instituições para cuidar das mulheres, é preciso atuar diretamente em ações de conscientização, o combate sim. preventivo. A prevenção é uma forma de combater. Isso, doutor. E A assim, prevenção, ela leva informação também. A leva informação é uma informação. forma de prevenir. E não é a questão somente de coagir o agressor. Eu não sei se o senhor vai me entender. Não é a questão de coagir aquele que agrediu. Porque a gente, na nossa sociedade, temos um meio de enxergar, assim, que a mulher... Eu tinha um amigo que ele falava assim, a mulher só não conquista o mundo porque ela não quer. Porque elas são a metade dele e dá a vida à outra metade. Então, assim, quando você se faz sequista, se valoriza como mãe, como irmã, como... não é a questão como de pessoa. Valorizar, se diminuir, mas é a questão de eu sou parte disso. Eu já vi mulheres na sala de audiência chamadas para testemunha, não, mas ela mereceu. Meu filho bateu nela porque infernal, né, ela mereceu. Então, assim, ela só reproduzia aquilo que foi tão trabalhado nela. Quem é merecedor de violência? Que o pai dela batia na mãe, batia nela, e ela se educou para aceitar aquela situação. Então, voltando ao que eu tinha comentado com o senhor, eu acho que praticamente todas as mulheres da minha idade ou
Deus abençoe que saque nessas Uma gerações que estatística que estão você indo. está estimando, né? Deduz-se que Sim, já pela sofreram quantidade violência. de violência que você tem testemunhado, e tem visto, Na presenciado, verdade, assim, o que foi vítima acontece? de violência O que também. acontece? A maioria das Acaba pessoas. percebendo que há muitos casos, né? Sim, você conversa com a médica, com a contadora, com a simples dona de casa, com a simples Então, dona do comércio, e elas vivem Então, o isso. trabalho do Agosto Lilás de prevenção seria sobre isso, né? Sobre conscientizar as pessoas do que de fato é violência. Que existem não só a violência física, mas eu vou deixar para vocês, só dando um spoiler, a Sim, violência psicológica, a Psicológica, econômica, né? econômica. Isso. Emocional. Então, a partir daí que a gente busca o entendimento. E já puxando o gancho, nesse mês de agosto lilás, no nosso grupo, nós vamos estar desenvolvendo alguns trabalhos. De que forma, doutora? E seria nos reunindo com mulheres e discutindo políticas públicas, Isso é né? importante, né? Isso, exatamente, porque as políticas públicas em si, todas as resoluções, elas se fundem dentro das políticas públicas. E, assim, em relação à questão da violência, que a Maria estava citando, todas nós já sofremos algum tipo de violência, porque dentro da questão da violência doméstica, quando a gente toca no assunto, de cara já vem aquela questão de agressividade, de que só existe a violência física, né? Mas nós temos a moral, nós temos a patrimonial, nós temos a sexual, a psicológica. Então, e todos esses temas nós vamos estar abordando durante esse mês de lilás em nossas reuniões. E assim, a minha história dentro dessa questão de violência, eu também caí de paraquedas. Não era meu objetivo estar, né, nessa Mas a questão da violência contra a luta. mulher, ela se dá tanto no campo como na cidade. E você está É, dentro do campo e está na cidade. é aí onde eu quero chegar. Existia um certo momento numa cidade, posso citar a cidade? Pode. A gente está tratando um tema sensível, tem que citar Em pelo menos Parau... dar uma referência geográfica, né? em Parauapebas. Eu fui homenageada pelo município. Tinha um tema, né? O tema era o poder da mulher na busca pela sustentabilidade. Então, diante dessas questões ambientais, aí houve toda uma situação para eu ser escolhida e eu fui homenageada pelo município. E me deparei com mulheres. Eu era só das questões ambientais. E, de repente, uma mulher referência em Abriu um leque, Parauapebas. quando menos Não, uma mulher imaginou, já... referência em Parauapebas chegou para mim, Jordânia. Você trabalha com as questões ambientais, né? E com as questões ambientais, sustentabilidade, eu sempre vejo materiais de você falando, de você em ações. Você aceita ser homenageada? Eu falei, sim, aceito. Então, a partir daí, eu passei por toda uma... que eu fiquei me sentindo na cidade de Parauapebas, não conhecia muitas pessoas não me conheciam, e a gente passou, porque lá é o mês todo de comemoração, e em todas as comemorações você está ali junto e está sendo apresentado como homenageada. Então, para mim, assim, foi uma honra, porque eu só tinha dois anos de Parauapebas, então foi uma honra. E, assim, a partir daí, passou a parte das homenagens e as mulheres chegaram. Jordânia, e agora, você consegue nos ajudar? Nós temos a nossa luta aí e você tem projetos na área de sustentabilidade para a gente estar desenvolvendo o nosso grupo? Eu falei, olha, eu tenho nas questões ambientais e a gente pode tentar adaptar para mulheres. E foi a partir daí que nós começamos a desenvolver o trabalho. E assim, a maioria dessas mulheres eram do campo. E automaticamente, gente, vamos padronizar mais um público, né? Onde a gente encontra mais uma vulnerabilidade. Vamos trabalhar com as mulheres do campo. Foi quando nós tirávamos os finais de semana, a gente ia para campo e fazia o trabalho educativo, a interação com elas e um conjunto de ações junto. Então, assim, né, nesse período,
eu me deparei com muita situação, às vezes até na Os brincadeira de depoimentos, depoimentos, às vezes até na brincadeira, as mulheres falavam assim, e eu já sofri muita violência doméstica, psicológica, eu não sabia. E teve, assim, relatos também de mulheres que me comoveram muito, muito mesmo, não só eu, mas pessoas que... tinha vários tipos de relato. Tinha aquela que estava desabafando a primeira vez naquele momento, tinha aquela que, eu sofri violência psicológica, tinha aquela que brincava lá em casa, se vier para cima de mim, é ele eu pego o facão. quem vai ser agredido é ele. Eu comentei Então, com vocês, eu já comentei com vocês, né, que eu, antes de vir para cá, eu trabalhei, foi um trabalho voluntário, mas foi um aprendizado. Com mulheres? Com mulheres Foi. vítimas de Ele violência. era Eu era o legal. José da Casa das Marias. das Né? Marias. Até mandar um abraço para a irmã Rosângela, né, da Casa das Marias, a fundadora da Associação de Mulheres Balsenses, que hoje é a associação que criou o projeto Casa das Marias. E eu ajudei como consultor jurídico e palestrante sobre um pouco de violência, né? Na verdade, nem é sobre violência, era sobre dor emocional, que é a dor causada devido ao trauma da violência, como tratar. Né? Quase um psicólogo também. Então, simultaneamente, em relação a esse projeto, nós buscamos vários apoios, porque nós queríamos automaticamente também estar trabalhando com a parte da pesquisa, né? Porque a violência no campo... Fazer um levantamento para conhecer a realidade dessas mulheres vítimas de violência no campo, né? Para, a partir daí, se pensar em políticas públicas, em ações para combater a violência. A violência no campo, ela não tem um registro de ocorrência todas as vezes. Aliás, são a minoria das vezes. Então, assim, era mais uma forma. Porque ali, uma falava, a outra falava, eu já sofri isso. Naturalmente, elas iam falando. A partir e da a gente, informação e Isso, nós relatando... íamos meio que anotando, de alguma forma. Nós fazíamos dinâmicas também entre elas que... e a dinâmica era justamente para isso, ela era meramente educativa e informativa. E nessa dinâmica elas emitiam, mas diante da situação, o que seria interessante que acontecesse com você se tivesse em situação de violência, o que faria você mudar de ideia para buscar sair daquela situação? Então, elas emitiam várias soluções também, para ver o quanto que a dinâmica era bem interativa, porque elas mesmas... Na roda de conversa, se elas desabafam e juntas pensam em como sair da situação de que cada uma se encontra. E diante disso, nós tivemos o resultado de que a solução para tudo, para a situação de diminuição de violência doméstica contra a mulher, seria a questão educativa, né? Fortalecer a questão educativa dentro das políticas públicas. E outro que foi recorde, que foi a questão da geração de renda. Capacitá-las. Isso. Capacitá-las. Capacitação. Isso. Então, essa resposta, essa resolução que eu acredito hoje que seja... É importante. Eu posso usar como exemplo a minha experiência com esse trabalho de amparo a mulheres vítimas de violência, porque se identificou a partir do trabalho da Casa das Marias, amparando as mulheres vítimas de violência, que já sofreram, que estavam sofrendo, né, porque a casa se tornou uma casa em que as mulheres são acolhidas, quando sofrem ali a violência, já estão sofrendo, ou saem de casa porque sofreu a violência, para buscar o amparo judicial, né, a guarida policial, e aí já é expedida a medida protetiva, ela já vai para um lugar de acolhimento, né, onde ela onde ela recebe os primeiros socorros, primeiro tratamento. Mas, assim, tem umas coisas peculiares nesse trabalho informativo, educativo, que eu identifiquei. Foi, em alguns casos, como eu comentei com vocês, em algumas situações, algumas famílias não existiam ali naquele relacionamento uma estrutura familiar. Existia um relacionamento afetivo, amoroso, afetivo, mas não existia a estrutura familiar,
existir uma base de formação, uma consciência de papéis, né? Marido e mulher, por exemplo, respeito, havia essa noção de respeito, de compreensão, de cuidado, De de companheirismo. companheirismo, né? E em alguns casos a gente percebeu que essa acolhida, esse tratamento deveria ser oferecido para a família, em alguns casos para a família, para o casal e para os filhos. Em outros casos, apenas tratar mesmo aquela mulher que já saiu lá e que já está desamparada, não sabe como recomeçar porque se tornou dependente econômica, dependente emocional, psicológica, principalmente. Então, mulheres Psicológica. que vivem num cárcere a vida inteira, né? Vida inteira, que já tiveram, vamos dizer assim, a sua consciência cauterizada, né? Em alguns casos, a gente costumava até comparar a vítimas de sequestro, né? Que sofrem da síndrome de Estocolmo, é isso? Uhum. Síndrome de Tô Estocolmo. mais ou menos por dentro do assunto. Porque, assim, você se apaixonar por o agressor. Pelo agressor. Aquela pessoa que deveria exercer o papel de cuidador, de protetor, até de provedor, né? De companheiro, ela nunca conseguiu ter a satisfação, o prazer de ter um relacionamento assim. O relacionamento começou desde o início, já foi um relacionamento abusivo. Então, alguns relacionamentos abusivos, antes dos casais eles coabitarem, já existia. Então, não existia uma estrutura familiar propriamente para ser rompida, mas em alguns casos em que havia uma estrutura familiar, a gente percebeu que ambas as partes estavam precisando de suporte Tratamento, psicológico, de tratamento, né, de informação e até mesmo por uma questão espiritual que a gente não vai se aprofundar aqui. Mas Doutor, é importantíssimo e nós que a gente pensamos muito faça nesse esse pré. trabalho, porque assim, quando nós vamos até as pessoas. Muitas pessoas não chegam a uma Casa das Marias, por exemplo, a uma Casa da Mulher, não vão a uma assistência social por medo, por falta de conhecimento, por falta de informação, mas a gente levar esse trabalho, levar essa informação para as comunidades, para fazer rodas de conversa, eu vejo como algo assim tremendo, algo maravilhoso, que é a partir daí, como foi na sua experiência no campo, é que a gente, através dessas reuniões que vocês estão E nós sugerindo, pensamos muito a nesse gente pré, ouvir né? a realidade em loco, né? Ver a realidade de cada comunidade em loco para construir políticas públicas não de forma genérica, mas de forma específica, né? Sim, de forma específica. Nós pensamos muito nesse pré. Só que nós também temos que pensar no pós. Porque por mais que nós estamos ali no combate, é a diminuição. Gente, Continua a violência é acontecendo. terrível. Eu lembrei Então, agora assim, desculpa te interromper, eu lembrei agora de um vídeo de uma mulher vítima de violência ensanguentada aqui no Maranhão, né? Eu sigo uns jornalistas que eu moro em Imperatriz, ela batendo, cara, isso é terrível. A violência feminina é terrível, assim. Batendo o companheiro já preso, porque agrediu, quase mata a mulher, ela batendo, implorando para os policiais liberarem o companheiro. Então, como eu comecei a falar, nós pensamos muito nesse a prevenção, né? A prevenção, a conscientização, o educativo. E quando você tocou na questão do apoio familiar, no suporte familiar, nós também temos que pensar no pós. Em Parauapebas, eu me deparei com muitas mulheres, mães de pessoas que tinham sido vítimas de feminicídio. Mães de vítimas de feminicídio. Essas mulheres, elas estavam na luta com a gente também. Elas perderam suas filhas por conta da violência. E de forma brutalmente assassinadas. Então, assim, e essas mulheres... Engraçado que nós fizemos uma ação e nessa ação nós ganhamos o apoio de atendimentos psicológicos, né? E esses atendimentos psicológicos nós imaginaríamos estar destinando futuramente, mas no final nós acabamos destinando para as mulheres do próprio grupo. E, inclusive, essas mães, elas foram beneficiadas. E até hoje eu recebo mensagem de feedbacks, né? Tipo, mães que já tinham 10 anos que tinham perdido a sua filha
e nunca tinha recebido um atendimento psicológico. Então, isso é muito triste. Nós temos que pensar Gente, nesse vamos suporte vamos familiar. encabeçar, né, essa luta, vamos levantar essa bandeira do combate e prevenção à violência contra a mulher, mas vamos fazer isso de forma, como vamos dizer assim, programada, porque assim, são N campanhas. Sim, No início do ano, quando se trata, no mês de fevereiro, que é o Dia Internacional das Mulheres, sempre algumas datas, Dia das Mães, datas específicas, quem é militante nessa área sempre levanta a bandeira. Mas essa bandeira, eu creio, doutora, fazendo aqui, abrindo um parêntese, fazendo esse adendo, que ela precisa ser uma bandeira contínua. Não, Saga, está não lá no pode mês ser só é o um mês mês, temático, tem que ser o mas essa dia, bandeira ela precisa tem que estar ser sempre diário. erguida, tem que ser uma luta diária, né? Para Isso, travar. é Porque como que a verdade. gente vai transformar essa realidade, por exemplo, de Marabá? A gente está dentro de um período eleitoral em que muitos políticos se lançam como possíveis gestores, salvadores da pátria, Com soluções vendendo soluções, inimagináveis. né, N Isso. soluções, às vezes impossíveis na prática, mas que de fato a gente precisa pensar nisso. A gente está passando por esse período, mas pensar o ano inteiro, mas criar uma rede de modo que todo gestor, seja ele na esfera municipal ou estadual, tenha essa preocupação, esse olhar, né, específico voltado para essa área Não, e tão algo sensível. que me deixa triste aqui do município de Marabá mesmo, porque uma cidade regional e não tem uma secretaria de meio ambiente. E o que é E feito hoje em relação você a um citou a amparo questão à do mulher apoio. do campo? Você citou a questão do apoio, né? A rede de apoio. Essa rede de apoio ela tem que estar interligada à Secretaria de Meio Ambiente. Desculpa, à Secretaria da Mulher. A gente estava Errei. entendendo que você estava querendo falar Secretaria da Mulher. Depois eu ia Ambiental, até... agrário. Então, assim, Porque uma tem secretaria. essa realidade, a gente está tratando desse tema sensível, mas ele tá relacionado. Por que ele está relacionado? Porque a gente está também tratando esse tema sensível. Sim. Porque ele está relacionado à sua As- experiência como advogada na área de direito ambiental. O Isso. direito te proporcionou a oportunidade de você tá levantando essa bandeira. Sim, Você foi exatamente. naturalmente levado ou dirigida por Deus ou pela sua caminhada, né, como ativista, Só que a depois atuar eu nessa área. entendi que eu tinha uma missão também com as mulheres do campo. Ocorreu em um certo momento da minha vida, quando eu estava na roça, a gente tinha na época era aquelas Kombi que levava os alunos para a cidade, né? E teve um determinado dia que era comemorativo, inclusive Dia da Mulher, e a gente morava no campo e as combis transportavam nós, aí mandaram os convites para as mãezinhas e tal. E a minha mãe foi convidada. E nesse dia, a minha mãe estava sem condições no dia e foi entrar na Kombi junto com os alunos para a gente ir para a comemoração da escola. Aí o que aconteceu? Quando minha mãe ia entrando no carro, aí o motorista mandou ela descer. Porque a Kombi era destinada somente para os alunos. Então, assim, Meu de Deus. certo ponto, ela até indagou algumas coisas, mas falou: vai, minha filha, que depois, em outro ano, a mamãe dá um jeito de Meu ir. Deus. Então, assim, e fui. Lá a gente tinha que fazer várias apresentações para as mães, valendo ponto, e fizemos as apresentações. Quando deu no final, os filhos das mãezinhas do campo estavam lá sentados assim no batente, olhando os filhos das mulheres que eram da cidade, abraçando suas mães lá. Então, assim, uma desigualdade social que hoje eu vejo assim, até as comemorações, o combate. Doutora Maria, ela ingressou também como militante, ativista nessa área, porque passou a atuar também em direito de família, é isso? Sim, eu atuo em E direito de aí família, a minha paixão. De verdade, passou sou por essa muito situação apaixonada. da violência, presenciou o início da implantação, Da né, Lei da Lei Maria Maria da da Penha no Penha, ainda na judiciário. condição de vítima.
Sim. E aí passou a atuar em direito de família e contra a violência também, né? Sim, doutor. E assim, São histórias parecidas, eu, ou talvez correlatas, né? eu converso sempre com a Jordânia e a gente sempre, Sempre nesses interage as últimos histórias, né, 10 Maria? dias, a gente está dialogando muito do que a gente poderia fazer no Agosto Lilás. Então, assim, é válido, é muito válido. Mas hoje, o pós, o que vai fazer o pós? Eu tenho amigas que nossa, de verdade, partiu o coração, porque ela falou assim, Maria, eu fui na delegacia e o servidor que estava de plantão virou para mim, nossa, eu nem tenho cara de que foi Meu agredida. Deus. Ela falou assim, eu tenho um bebê de 1 ano e 2 meses que amamento. Já não basta Ele sofrer está, ele violência está lá fora, no doméstica. colo da minha Isso é um tipo irmã, de violência, né? do, Por do, parte do servidor do público. servidor. Ele Parte do está lá servidor público. fora, no colo da minha É irmã, omissão, é negligência, é também se violência. esvairando É em revoltante choro, isso. porque meu peito está vazando, eu tenho que amamentá-lo. Eu estou aqui há mais de 50 minutos, só estou te perguntando se vai demorar para colher meu depoimento. Eu fui agredida e eu estou aqui, não é a E tem que primeira denunciar vez. isso também. Eu vim denunciar e eu preciso Tem que de denunciar sair essa de situação alguma situação. no serviço público também. É assim, para gente que sofreu a agressão, falar disso dói. Dói, é difícil. Falar que aquela pessoa que a gente tanto gostou, que tanto amou, foi o primeiro que a gente, como muitos falam assim, o que tu não teve em casa eu vou te dar agora. Que parece que está educando a gente. Eu sou mãe de meninos, eu tenho 2 meninos, e os meus meninos, eu sempre cresci e minhas amigas tinham meninas. Meus filhos foram os primeiros meninos do grupo de amigas, que todas tinham somente meninas. Então, assim, eu estou aqui, uma das minhas missões é educar os meus filhos para Sim. que eles consigam reconhecer nas meninas, nas futuras namoradas, na esposa deles, como a pessoa que ele vai iluminar, que ele vai proteger. O meu filho, ele não entra no meu closet se ele ver que eu estou lá dentro, ele bate a porta. E isso começa de agora. Teve um mês que uma revista, a Marie As Claire, mães precisam direcionar os ela, filhos. A ela educação ela tem que lançou começar de 100 casa. Mas os pais depoimentos. porque os pais são São modelo, né? modelos. Ela lançou assim Sim. 100 depoimentos. Todos os dias, durante 10 dias, ela postava 10 depoimentos. Eu acompanhava a revista online e eu li. Então, assim, são situações que deixam a gente perplexa de homens que não sabem nem valorizar, nem cuidar do corpo da sua companheira, que tem atitudes que deixam a gente traumatizado em ver essa atitude deles. E eu acho que isso vai começar. Meus filhos, eu espero e eu rezo e eu me ponho de joelho para que eles saibam que eles irão ser o sol. O homem tem a missão de ser o sol e de ser o protetor. Assim como eu Isso. lembro Eu de também creio e Painho, penso assim também. assim como eu lembro de Painho, que ele me dava o melhor que ele podia ter. Sim. Não tinha um aniversário que não me dava uma joia. Eu espero que eu seja a joia para alguém. E meus filhos reconheçam, porque Sim. eles precisarão disso. E essa geração de meninas que estão sendo criadas por essas mulheres que sofreram violência, elas virão com outro discurso. Então, se os meus filhos não souberem acolher elas como homem, como namorado, como aquela pessoa que vai atingir as... Isso faz parte do trabalho de prevenção também, né? Sim, é isso que eu Essa, quero fazer. Trabalho essa A educativo. aspecto prevenção, educativo. a prevenção Do começa aspecto o senhor falou educativo. assim, meu primeiro ministério é a minha família. Sim. Então, a prevenção, a gente está aqui para isso, para falar que cada um tem sua parte. Não é a minha vizinha que está apanhando lá do marido, que não é culpa minha, mas eu tenho um filho que está vendo aquilo, que mais tarde ele pode reproduzir. Eu quero que meu filho procure sempre dê valor Que os àquela... comportamentos são aprendidos, né? Os comportamentos são aprendidos e aquele que sofre o trauma, ou ele se afasta daquilo que o traumatizou, ele tende a repetir. Caráter não é uma coisa sobrenatural que a pessoa já nasce com caráter. A gente aprende em humanas, né?
que nos primeiros 6 ou 7 7 anos, anos né, molda tudo do os desenvolvimento princípios. cognitivo é que a criança é moldada, né? E Isso. geralmente é Que dessa se incute na mente delas, no coração delas, a noção de respeito, a noção de compreensão, a noção do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, né? Do que é lícito, do que é ilícito. E isso é a base do caráter, né? No dia que a gente estava conversando, o senhor falou assim, Maria, quando eu fui o José da casa de Marias, Eu fui eu fui ver que eu tinha atitudes tinha atitudes que eram que eu considero hoje reprováveis, mas Sim, porque não tinha não consciência, tinha não tinha consciência, informação. não tinha informação. E assim, o nosso compromisso como mãe, como E era mulher, uma pessoa também, que fui uma pessoa no passado também que precisou de muito amparo, de muitos cuidados. Era uma pessoa ferida, uma pessoa traumatizada, e o senhor né? tende a E tratar os aí outros com eu a fui repulsa sendo que o senhor foi tratado, fui sendo cuidado, curado. isso, e eu entendi que essa situação, essa experiência de ser cuidado, de ser tratado, ela surtiu um efeito muito interessante, não só para mim como homem de Deus, como o gestor da minha família, o sacerdote do meu lar, mas também como alguém que, pelo chamado divino, leva a luz para a vida das pessoas. Eu saber como tratar a dor emocional, saber que muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, passam a vida inteira, né, sofrendo com aquela dor emocional, e essa dor emocional ela reflete, Na é a criação dos seus somatização, filhos. né, de muitas coisas, reflete na saúde física, reflete no relacionamento familiar, reflete no relacionamento com a sociedade, e é como são feridas que não são tratadas por dentro, elas cicatrizam por fora, mas por dentro ainda estão inflamadas, tem pus, Mas- né, em que em algum momento Aquele vai vai, vir à tona. vai vir à tona. E todo agressor tem o seu histórico, tanto na Tem. infância, Todo agressor em algum momento foi abusado, sofreu algum tipo adolescência, de em algum violência também. momento Mas tem a teve oportunidade de ser situação de tratado, traumas. Isso. vamos dizer assim, de fazer uma conversão, de ser tratado, de se conscientizar. Outros, embora seja amplamente difundida essa informação, essa educação, as mulheres são, sim, dignas de muito respeito, de muita compreensão. Não são exatamente o sexo frágil, delicadinhas, porque isso vamos dizer assim, um clichê, né? Porque a mulher, ela, pelo contrário, por ser forte, né? Ela acaba se colocando em uma condição de vulnerabilidade porque carrega muitos fardos. E quem carrega muitos fardos, se sobrecarrega, acaba adoecendo. Se não tiver o equilíbrio, ou alguém que ajude ela, né, na pessoa do homem, na pessoa do companheiro, na pessoa da amiga, né, na pessoa da mãe, da irmã, entendeu? É impossível carregar tantos fardos sozinha, né? E ainda sofrendo violências. Então, E ainda tendo que se moldar a para a sociedade precisa, porque aqueles que estão a próximos irão sociedade julgar ela. precisa sim. Ao passo, eu vejo também problema aqui, uma problemática que precisa ser discutida e rediscutida, porque ao passo em que dentro de um contexto social, a figura da mulher, ela banalizou-se, a sociedade banaliza a mulher, transformando a mulher em um objeto de desejo sexual, né? Ela banalizou a figura da mulher, tentando conferir à mulher liberdades absolutas. Quando se fala que todo direito tem a sua limitação, nem o direito é absoluto, acaba se relativizando muitos outros direitos. A gente não vai entrar nesse espectro do direito nesse exato momento, mas eu percebo que isso vai muito longe, colegas. Isso vai muito longe. A gente só quer, graças a Deus, agora, juntos, a gente está dando o primeiro passo aqui em Marabá, que esse espaço esteja aberto a outras colegas causídicas que queiram vir, né? Vamos deixar essa mensagem, que queiram vir também somar força conosco. Outras mulheres, independente de serem advogadas ou profissionais liberais de áreas diversas, que queiram somar conosco nesse trabalho, de buscar ir para dentro da comunidade, para fora, para ouvir as mulheres,
né? Que em algum momento, alguma mulher sofreu violência, tem sofrido violência, mas por conta do medo, da insegurança, da falta de apoio, ela vive em um cárcere e precisa de ajuda para sair. E a reunião, a roda de conversa, eu vejo como o primeiro passo, muito importante. Isso é Parabéns. verdade. Obrigada. A nossa participação ela é muito importante e para essa construção, como eu sempre falo, e nós temos sim que nos colocar na posição de participantes nessa construção. Nós podemos, nós temos competências, nós somos mulheres fortes, guerreiras, aguerridas, e é importante a nossa participação, primeiramente porque nós sentimos na OAB. pele, nós vivemos e nós nos colocamos no lugar de mulheres. Lembremos que E- a OAB tem uma comissão, tem pessoas que militam contra o assédio, contra Isso. mulheres no trabalho, especialmente, né, a OAB, o assédio contra advogadas, né, quando a pessoa da advogada no trabalho. Gente, vocês têm visto aí o que tem visto tanta mulher tendo suas prerrogativas sendo desrespeitada. Eu acho que quase toda semana, todo mês, ou se não toda semana. Eu vejo no Instagram, seguindo colegas juristas que divulgam casos de abuso de autoridade. Gente, é demais. É demais. A mulher que está uma mulher, casos de doutoras sendo, vamos dizer assim, sofrendo violência psicológica, sendo desrespeitadas, desmoralizadas, coagidas pela figura de um promotor, de um magistrado. Gente, isso é grotesco. É grotesco. Vocês agora vamos falar especialmente de vocês. Vocês, no exercício da profissão de vocês, como tem sido essa experiência de vocês? Com essas barreiras, por ser advogada. Vocês têm histórias para contar? Por serem advogadas? Causos do direito que Doutor, marcaram a vida de vocês? Eu tenho uma... Não chegou a ser minha cliente, porque no nosso primeiro encontro, já conversando pelo WhatsApp, marquei um encontro com ela, um atendimento, que seria uma situação no direito de família, da separação, direito sobre a pensão e tudo mais. E eu conversando com ela, primeiro foram assim, quase 3 horas de uma sessão praticamente na Psicologia, né? Na Advogado psicologia. barra E psicólogo. ela foi para casa e ela me ligou assim, e ela falou assim, doutora, tudo que eu falei, tudo que a senhora me falou, eu conversei com meu marido. E eu também, assim, acho que ele estava assustado, porque ela deixou bem claro que ela não iria mais levar aquele casamento, estar com ele. E eu acho que ele se assustou, porque ela saiu de casa. Então, ela foi lá, voltou lá e falou com ele, olha, procurei a advogada, mas ela me falou para eu tirar uns 20 dias para realmente saber se eu quero ou não. E você Como não... assim? Porque ela tinha muita informação na cabeça dela. Ela tinha muita coisa. Ela estava muito angustiada. E eu conversei com ela. Quando ela já tinha saído de casa. Quando eu conversei com ela, assim, era muita intimidade dela, não vem ao caso. E eu fui conversando com ela e ela pediu para ele para tirar uns dias que ela tinha. Ele falou assim, e eu acho que como ele já estava assim meio receoso em perder a família, ele falou com ela, então volta para casa e eu me retiro. E eu vou procurar uma situação para eu melhorar para você. Porque eu tenho que... Literalmente, é o que ela me passou. Eu tenho que mudar minha estratégia com você. Porque eu gritar, eu berrar, eu te tratar mal, isso não vai chegar... Não vou chegar a lugar nenhum. Violência gera violência, né, gente? Gera violência. Ele falou para ela isso e assim... Depois de uns Mais 15 importante dias, que eu a perdi forma a de cliente. agir, Eu perdi eu a costumo cliente, dizer, a porque forma se de fosse reagir. outra situação, já tinha saído lá com o contrato assinado, tinha pego a procuração. E ela depois me ligou e falou assim, doutora, nós dois iremos fazer um tratamento. Porque eu, na minha concepção de mulher que sou formada, que ela tem o consultório da empresária, eu não... Minha mãe sempre falou, estuda para nenhum homem gritar com você.
E ele via grande. Nem todo homem sabe ver com a mulher grande, com a mulher Lidar com o sucesso da com o companheira, sucesso né? da É outra. verdade. Então, aquilo, não sei, em algum momento ela deixou isso bem claro, que ela tinha mais, ela não o via como companheiro, como parceiro. E a briga aumenta, enfim, quem é Aí casado sabe que às vezes virou uma disputa. Não, Vira uma uma disputa. disputa. E Acaba depois gerando essa disso, disputa. ela foi embora com ele e ela falou assim, foi muito importante, se eu tivesse ido em outro lugar, eu já tinha saído praticamente divorciada de lá. E não ia voltar atrás. Quando ela voltou e conversou com ele, ele falou assim, então eu saio, você volta para casa. E amadurecer, porque como tudo na vida, a gente é uma construção, um amadurecimento, ninguém está pronto para dividir sua individualidade com outra pessoa. Isso é difícil. Eu sempre O falo que o meu relacionamento, primeiro... ele é uma construção também, né? Casamento o meu primeiro, mudando aqui da temática jurídica para pessoal, o primeiro ano do casamento é muito difícil. O pior ano que tem. É o primeiro Muitos ano. desafios. Muitos né? desafios. Assustar a pessoa estar ali do convivência seu transforma lado. as Adaptação. pessoas. É uma A fase de adaptação. adaptação. Essa adaptação Para alguns é não é muito só o difícil. primeiro ano, não, doutora. Não, doutor. Esfera de adaptação Pra- aí. pra existe, alguns, tem- Não, doutor. prolonga, É né? o primeiro ano. É o primeiro ano do casamento. É o primeiro ano quando você tem filho. É o primeiro ano Mas de voltar a se Convenhamos aqui, doutora, uma causídica experiente, né? Com toda essa bagagem de conhecimento empírico que você traz consigo, se torna muito mais fácil lidar com mulheres vítimas de violência, passando por conflitos familiares, né? Isso é importante. Não De que assim, fato. necessariamente para você para a advogada atuar nessa seara do direito, precisa ter uma certa experiência. A prática, né? Você casado, passar algum relacionamento, mas é porque assim, isso tem feito diferença na sua vida, né? Faz toda a diferença. E, assim, a gente, como advogada, mulher, Mãe, esposa, mãe, esposa, nora e irmã, filha. filha, a gente sempre São tem, vários tem papéis que a mais mulher. colegas. Hoje mesmo, essa daqui... O bom é que a mulher tem o dom de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente se supera. Eu falei para ela... dinamismo, né? Eu falei para Isso. ela, eu falei assim, tudo tem um propósito. Quando eu fui para o projeto, que hoje eu estou como assessora, não só eleitoral, mas assessora em outras esferas dentro desse processo, desse ano, dessa política que se aproxima, a Jordânia foi me apresentada como parceira no projeto e a gente troca muitas figurinhas. E hoje ela entrou dentro do carro, eu olhei e ela passou mensagem. 7h30 da manhã, estou pronta. Aí eu falei, que bom, parabéns. Fiquei aí quietinha, que eu ainda vou tomar banho, vou arrumar a fruta do meu filho, vou arrumar minhas coisas todinhas, já eu lhe pego. Por quê? Entrei no carro, já foi falando assim, nega que eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê. Não, aí Porque assim, A mulher ela olhou acorda, assim, mulher a diz mulher que entende a acorda outra. 4 horas da manhã, Não, 5 doutor, horas da 5 manhã, horas. para ir 5 horas. correr, para ir malhar, É. para fazer café da manhã, para ir cuidar do filho, Do do filho. marido, da mãe. Não, como é do marido não. O marido já foi trabalhar. Mas ele deixou toda a situação que a gente tem. E eu amo isso, doutor. Verdade. Eu amo. E a gente hoje conversando, na hora que ela tipo assim, olhou, nossa, esse horário, você tá vindo aqui 10 horas que eu tô pronta. Até mudou de condomínio, foi lá pro outro para me esperar. Não, mas eu entendi ela, porque geralmente, assim, eu faço o cross pela manhã também. Eu Ela falei, falou que tá olha, eu não cansada fui e no não foi. e talvez esse tempo seria o meu do cross para Ah, dar certinho com o tempo dela. E a doutora Jordânia, dos causos que marcaram a tua vida nessa militância aí, ambientalista, agora como militante contra a violência doméstica, né? A violência contra a mulher, que não é só doméstica. Né? Olha, teve uma situação, não acredito, até meio desagradável. Eu sou uma pessoa que você sempre pode me ver na rua de bota, vestida de calça, bota, camisete, tá tudo certo. Porque para a gente que trabalha nessa questão agrária e busca realmente se desenvolver... Não tem como ir para o campo, né, Às doutora vezes, Maria? salto. De Isso. blazer e salto alto. Não, e tem clientes que gostam de ser atendidos Ainda mais nesse sol, No campo. no campo. esse solzinho, né? No campo, gosta de levar. Olha, aqui que é o marco. Digamos, ele tem a propriedade dele para fazer a regularização. Olha, o marco da minha propriedade aqui, o tamanho é tal. Ele gosta. Então, a gente tem que buscar falar mesmo a língua do cliente. E aí, qual é a história? Então,
Teve uma determinada situação que eu voltei do campo e logo eu tinha uma audiência. E eu entrei e eu não tenho problema nenhum. Quando eu cheguei lá no fórum, entrei para a sala de audiência, tudo, de bota, do jeito que eu estava, e tá jeans, tudo camisa certo. xadrez. Isso. E, querendo ou não, as pessoas olham aquela imagem da advogada sempre bem vestida, no alinhada, salto. na alfaiataria. Isso. Aí eu sentei e o advogado da outra parte olhou assim para mim, de cima e embaixo, e falou: Olá, doutora. Cadê o vestido colado e o batom vermelho e o salto? Vestido colado. Aí eu, Que aí tal? eu olhei Chegou a assim. parecer até assédio, né? Só que parece que nesses momentos a gente principalmente Respira- as mulheres, respira fundo. fundo Tem uma e tem a cena- resposta na ponta da língua. E eu falei, não vou nem te responder para não te deixar sem graça. Então, assim, foi um momento que marcou, né? E que nós estamos propícia a qualquer momento, esteja como você estiver, porque o meu objetivo é estar ali trabalhar e não é estar lá bem vestido ou num salto, seja do que for, é buscar me desenvolver naquela área e fazer o que tem que ser feito. Então, é isso que a gente sempre está E buscando. ter essa flexibilidade, né? Isso, e ter essa flexibilidade. Mas essa questão do assédio, eu também entendi como assédio. Hoje, Mas, especialmente nesse período que nós estamos passando, no tocante, agora vou falar que nem o ex-presidente, no tocante à legislação eleitoral, a gente, o doutrinador, vamos dizer assim, buscou assegurar a participação da mulher. das mulheres na política. Efetivar essa participação. Ou efetivar, né? Assegurar que as mulheres participem, porque até isso tem sido burlado, né, das mulheres, né? Tem sido usurpado das mulheres o direito de participar de forma efetiva, né, na política. Porque quantas políticas são voltadas para as mulheres e as mulheres que precisariam estar ali coordenando, direcionando as discussões para a criação de políticas públicas, têm o acesso negado, né? Vamos dizer assim, usurpado, né? E como vocês veem essa situação dessa mudança legislativa e desse, vamos dizer assim, o início de uma nova era da participação da mulher na política? Para a gente já encerrando, porque, gente, o tempo passa rápido. O tempo passa rápido. Eu converso muito. Eu pedi para elas me ajudarem, não deixar eu conversar muito, não interromper muito, porque são muitos temas importantíssimos, de suma importância, de muita relevância para a gente estar levando para a sociedade. Esse é apenas o primeiro podcast temático. Esse assunto pode ser dado continuidade em outro momento. Graças a Deus, eu as tenho por perto. Sintem-se à vontade para vir e continuar esse podcast. Obrigada. Mas para que esse podcast não se estenda, fique muito longo para quem vai assistir e degustar esse bate-papo maravilhoso, a gente já se encaminha agora para o encerramento. Por isso eu já lembrei de trazer à baila do bate-papo essa questão da participação feminina da mulher na política. Doutor, assim, hoje, de certa forma, eu me sinto feliz por ter já um desenvolvimento bem amplo sobre a participação da mulher nessas questões das políticas públicas, não só nas questões de violência contra a mulher, mas em outras situações, a mulher na política, a mulher, enfim, no geral. E assim, eu me sinto feliz por tudo isso estar acontecendo, mas eu acredito que essa mudança, ela possa se desenvolver a cada dia. Olha como nós começamos. Aconteceu um fato, Maria da Penha, e no caso Maria da Penha, mulheres se juntaram, homens também se juntaram e criaram um projeto de lei e se tornou lei e a luta começou. Então, assim, um começo que tem se desenvolvido muito até hoje. Então, eu acredito muito que tudo isso vai continuar se desenvolvendo e nós precisamos, como mulher, estar buscando essa participação, né? Principalmente nas questões
de opinar, de lutar pelo desenvolvimento das políticas públicas em prol da mulher. E é isso. Depende de cada uma de nós, não só mulheres, mas homens também, que apoiam mulheres. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, de sempre estar dando ali o nosso melhor, de sempre estar participando, de fato. Que bom. E a doutora Maria? Então, essa participação e essa efetivação da mulher, tanto como aquela que é votada nesse processo político, eleitoral, para renovar esse momento dessas caras, esses rostos, que levem sempre consigo a bandeira de permitir que quem for participar nessas políticas públicas tenham uma sensibilidade para que a mulher não caia no limbo, o direito da mulher não caia naquele vácuo tanto como pessoas de direito, quanto pessoas que têm seus direitos supridos, que são oprimidas, e o senhor comentou a respeito da mulher na participação política em si. Eu assisti uma palestra que a palestrante, eu não recordo o nome, ela trazia muito isso, situações em que aquela mulher que está lá como candidata tem 2 votos, está lá só para suprir uma cota. Mas por que isso acontece? Porque a mulher, ela não se vê sendo votada. Como ela só fosse votar, ela não se vê como objeto do voto. Ela não se vê capacitada para levar situações. E nós temos mulheres muito A preparadas. mulher é que o ser humano que pensa melhor que o homem, tem uma visão mais apurada, tem mais sensibilidade. Sagacidade para a situação. Que bom que você tem essa sensibilidade, Né? de enxergar isso também. Quando eu vejo uma mulher na política, eu sigo algumas mulheres que exercem mandato, né? Eu sigo particularmente e admiro muito. Eu também sigo. Admiro muito e tenho aprendido com a participação dessas mulheres na política, como elas têm se envolvido, a defesa do direito como parlamentar, como Sim. se tem levantado, até em combate ao preconceito de outras mulheres, porque independente do viés ideológico que uma parlamentar ela segue, porque todos nós aqui temos um viés ideológico político, mas estamos unidos debaixo de um só propósito, porque a gente precisa também, como causídico, ter esse compromisso, esse dever de fazer a diferença na sociedade, porque eu me vejo como uma pessoa hoje que eu preciso ser alguém que as pessoas podem confiar, podem contar, né? Receber uma mulher vítima de violência, seja no campo, seja na cidade, uma mulher que teve o seu direito previdenciário suprimido, né, que divorciou-se, mas não teve respeitado o direito a alimentos na partilha. Eu já recebi mulheres assim, né? Mulheres que têm buscado se inserir no contexto político como a voz da sociedade, como representantes de uma classe. Porque assim, as políticas públicas de mulheres, independente da quantidade de mulheres que participam, elas precisam ser respeitadas, porque já existem. Os que se não foram totalmente consolidadas, precisam serem consolidadas. E por isso mesmo que é importante que as mulheres se lancem, as mulheres se permitam, se disponham, né, a vir para a política. Como eu não sou candidato, nem pré-candidato, nem tenho pretensão política, mas sou um parlador, por ser causídico, eu me disponho a apoiar quem quer que seja, que levante essa bandeira. Você falou muito bem, que levante essa bandeira. Eu já vi situações, inclusive, no Poder Legislativo, representante do Poder Legislativo, no qual eu já vi a mulher lá como representante e homens também. Sim. Depois eu fui buscar fazer uma análise, aquela mulher, a representante,
vamos ver os projetos de leis aprovados, propostas que tem dela como mulher, buscando mulher. benefício para as mulheres. Então, assim, fazendo uma comparação dela com parlamentares homens, os homens tinham mais proposta que aquela mulher. Fica né? aí essa reflexão, né? Fica essa reflexão. Então, assim, nós temos que levantar a bandeira e pensar também muito nisso. E que isso não fique como a exemplo disso que você está trazendo, fique só como um discurso. Sim, exatamente. Entre outros tantos discursos, né, relacionados, que pautas dependem que são da participação parlamentar, que aqui vira só discurso. Migram. Né? Ver o que realmente está funcionando ali, ver o que realmente está funcionando e dentro desse âmbito empoderar mulheres, porque eu tenho certeza que aqueles representantes parlamentares, até eles comprarem a causa mesmo, até eles representarem a causa, eu tenho certeza que tinha uma grande mulher por trás ali, mobilizando. Tem, né? Por trás, não, do lado. Ao lado. Ao lado. Por trás da situação, que eu quis dizer, né? O sujeito oculto. Então, assim, é buscar ver a causa. O que está funcionando mesmo realmente? O que está beneficiando as mulheres? Então, assim, claro... O que vocês, né, não só como advogadas, a mulher, independente da profissão que exerça, pode contribuir, pode colaborar com isso. Né, porque nós fazemos parte de um determinado grupo político, temos algum viés ideológico, temos a inclinação jurídica para essa assessoria dentro desse, especificamente nesse período eleitoral, que isso só cabe a nós, cabe a todos. Cabe a todos. É essa reflexão final que eu quero dizer em relação a esse exemplo que eu dei. Então, assim, o principal objetivo é empoderar as mulheres a participarem, a serem políticas também, a participarem dessa construção. Porém, nós temos que abraçar a bandeira, o que realmente está ajudando a desenvolver. E isso é importante. Pois então, vamos encerrar com esse convite aqui. Né? Estamos chegando ao fim de mais um podcast Café com Direito, da série especial de podcasts temáticos, né? Abordando temas sensíveis de grande relevância para a sociedade, aproveitando também o ensejo do período que estamos vivenciando, né? O mês da advocacia, entrando no mês da advocacia, o mês em que se trata de ações de prevenção à violência contra as mulheres, né? E no período eleitoral em que essas políticas que precisam ser não só discutidas, mas efetivadas, né, da sociedade para o parlamento, não do parlamento para a sociedade, porque se o parlamento não conhece a realidade da sociedade, do meio, né, não tem como construir, não tem como desenvolver, elaborar projetos de lei. Precisa da nossa participação também. Então, estamos encerrando. Esse é o primeiro de muitos podcasts temáticos. Espero que vocês voltem aqui. Obrigada, e gostaria que vocês encerrassem enfatizando esse convite para que a mulher marabaense, o convite, vamos generalizar, né, para a mulher marabaense. Vai lá, Maria. Maria, doutora Maria. Que possam se disponibilizar e se encorajar para participar conosco sobre essas rodas de conversas, porque se eu não falar qual é a minha necessidade, como o senhor falou, da sociedade para o parlamento, não ao contrário, como que se eu não conseguir ter voz agora, como que eu vou conseguir ter voz depois? Então, eu deixar bem claro qual é o meu anseio, o que é que eu pretendo ver na minha cidade. Eu, como mãe que precisa de um bom serviço ginecológico, um bom pediatra nos hospitais para meus filhos, para ir no posto, ter todas as vacinas necessárias para a minha família e no trânsito, o transporte público, tudo isso que a gente precisa para facilitar a nossa vida, a capacitação, não só minha, mas da minha vizinha, da filha da minha vizinha, que está chegando na adolescência, está sem perspectiva futura. Então, assim, essa roda de conversa que eu e a Jordânia estamos encarando e encorajando todas, né, para que participem conosco e participe também. Na verdade, esse nosso trabalho educativo também, ele
ele traz um pouco isso. Nós temos dinâmicas e tentamos trazer a participação dentro dessas conversas Para que as mulheres... interação, né? Para Isso, incentivar viabilizar a mulheres interação A social. interagir. Isso, exatamente. Então, estão convidadas a todas, você que de onde estiver nos vendo, nos escutando, que Fiquem ligados aí nas Nas redes redes sociais, fiquem sociais. ligados nas no redes Instagram do sociais. Dr. Abraão Neto, no Isso, doutor Instagram da Abraão doutora Maria Maria. Santos, da doutora Jordânia Nós Oliveira. estaremos indo para campo, juntando com mulheres e Unindo forças discutindo, para discutir unindo políticas forças públicas para para mulheres. discutir Muito bem. políticas Isso. públicas. Obrigada, doutor, pela Parabéns. oportunidade. Te agradeço. Parabéns, É, meninas. estou Parabéns. de verdade, é um momento assim Estou único. muito feliz de tê-las aqui E e espero recebê-las novamente. Estamos Obrigada. E felizes temos também. amigas empresárias, amigas do comércio Estão, e outras são sempre tantas bem-vindas. que o senhor, quando puder, dentro dessa temática e outras temáticas, possam convidá-las para que elas tenham essa oportunidade de Sim. falar, de não sei se será ouvida por muita gente, Dá mas voz, ao alcance dá voz, e a Isso. voz. dá visibilidade. Isso, eu te desejo muito sucesso, muito Obrigado. feliz por Tamo estar juntos. aqui. E, assim, que seja o primeiro de muitos com esse tema, que o senhor consiga... o senhor falou assim, Maria, isso daqui é um sonho. Tudo isso daqui tem um porquê, um motivo. Tem, sim. Já Não foi à toa que eu me tornei o José da Casa das Marias. não. Isso, o senhor já estava Que sendo preparado, Um assim como a militante em Jordânia. defesa das mulheres, né? Preparada. Ela falou assim, eu não sei por que eu fui fazer, eu não sei como que eu caí no curso de Direito, mas porque ela estava sendo preparada para ela estar aqui hoje. E em Vocacional. outras situações, eu acho que a gente sempre é preparado. Às vezes a gente mitiga a capacidade da gente e se oprime diante do potencial que a gente tem. Se eu vou mudar muito, ou tudo, ou em todos, ou toda a cidade, ou todo o município e tal, mas se eu mudar a minha rua, se eu ver uma situação que não é justa, e Que que a partir disso, de que se é publicizado, que se dá visibilidade, que se leva informação pública dentro desse ambiente virtual em que todos têm acesso na mão, muitas pessoas vão olhar para vocês e vão dizer assim, aquela doutora, sim, aquela doutora, pois eu vou... A sociedade precisa conhecer o trabalho de cada colega Gerando causídico e oportunidades. causídica, né? E assim, facilitar, diminuir esse espaço também entre o advogado e o cidadão. E é para isso que estamos aqui, é para isso que serve o Café com Direito, é por esse propósito, para servir pessoas, é que fomos criados, existimos, vivemos, respiramos. Obrigado a todos. Queria pedir aqui que você que está nos assistindo, que tenha acompanhado o Café com Direito, que possa curtir, comentar, se inscreva no canal e compartilhe com a maior quantidade de pessoas possível, né? Para que esse trabalho chegue a muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Marabá, eu falo sempre aqui, encerrando, que está de parabéns por ter excelentes profissionais, mulheres comprometidas, não só com o direito de modo E amplo, o mas propósito é esse, né? Ajudar pessoas. com Então, pessoas, Isso. comprometidas com pessoas. Parabéns, Deus abençoe. Estamos encerrando mais um Café com Direito. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigada. Fiquem mais uma com vez. Deus. permitir. Amém. É isso.